Fala colega, meu nome é João Paulo, eu sou médico radiologista e vou tratar hoje sobre raio-x de tórax, mais especificamente como você não vai cair em armadilhas nunca mais. Não caia em armadilhas. A gente vai tratar nessa série de vídeos que começa nesse vídeo sobre projeção, qualidade do raio-x e sistematização. O que eu tenho que olhar? A sistematização é, resumidamente, o que eu tenho que olhar. E vamos começar hoje com projeções, porque é preciso que você entenda como é que o exame acontece para você entender todo o resto, senão nada vai adiantar muito. Beleza. Então, projeções. Primeiro você tem que entender qual é a projeção mais importante do raio-x de tórax. A projeção mais importante do raio-x de tórax é o póstero anterior com paciente ereto. Então, o famoso PA significa que é uma incidência póstero anterior. E presume-se, isso é convencionado, que o paciente vai estar em posição ereta. Então, mesmo que eu fale apenas PA, você já tem que entender, está implícito que o paciente está de pé, que aquele raio-x foi adquirido com o paciente de pé. Quais são as outras projeções comuns que a gente encontra por aí? A gente encontra muito um paciente em AP, que é antero-posterior, ou também chamado supino. Geralmente o paciente que faz o raio-x na projeção supina está em antero-posterior. Ele pode até estar de barriga para baixo, né, em póstero anterior, mas isso não é o comum. Quando você fala supino, você subentende que a gente está falando em antero-posterior e vice-versa. Se não tiver especificado qual é a projeção, você tem que entender que é PA. Porém, eu vou lhe passar algumas dicas de como é que você reconhece se é ou não um PA, se é verdadeiramente um PA, ou seja, se aquele raio-x é o que deveria ser mesmo. Sempre que não for PA, o correto é estar escrito no filme que não é PA. Então, se for supino ou antero-posterior, tem que estar lá escrito que é supino ou antero-posterior, tá bom? Se for PA, não é obrigatório, tá bom? Mas é de bom tom que esteja. Beleza, então a projeção póstero-anterior, nessa projeção o paciente está ereto, como eu já falei, e os raios X que saem do aparelho, dessa região aqui do aparelho, eles passam pelo paciente, primeiro pelas costas do paciente e depois pelas estruturas mais anteriores até impressionar o filme. O raio-x ele funciona como se fosse uma espécie de luz, né? O raio-x na verdade é uma espécie, é um modelo, um tipo de luz, só que a frequência é diferente. A principal diferença é que a frequência é diferente. Mas eu só quero que você guarde agora que ele tem algumas similaridades com a luz e eu vou resgatar esse conceito lá na frente. Então, o paciente está de pé, o raio atravessa ele de póstero para anterior. Então, pega primeiro as costas, as costelas nos arcos posteriores, depois o mediastino, depois o coração, depois a parede anterior. E o paciente, enquanto isso está acontecendo, quando eu vou acionar o aparelho, deve fazer uma inspiração profunda. Então ele enche o peito de ar e o técnico vai lá e dispara o raio. Isso é muito importante. E por que isso é tão importante assim? Bom, quando você faz uma inspiração profunda, você consegue afastar mais ou dar um contraste melhor nas estruturas do parênquima pulmonar. Então, é menos confuso interpretar se aquele parênquima está ou não com redução da transparência ou se tem ou não opacidades anormais no parênquima. Outras coisas que vão facilitar é a gente poder identificar melhor a posição das cúpulas diafragmáticas e o tamanho do coração. Não só o tamanho do coração, mas também o tamanho do mediastino, ok?
Beleza. O que mais que eu posso dizer aqui para vocês? A distância do paciente em relação ao tubo de raio-x, ela deve ser de 1,8 metros, ou seja, 180 centímetros. Daqui até aqui tem que ter 1,8 metros. Ah, mas e se o paciente for obeso? Bom, você não vai contar exatamente das costas do paciente, você vai contar, na verdade, a distância para o filme ou para o book, que é a estrutura que suporta o filme, onde a gente coloca o filme para que a imagem seja adquirida, que é, neste exemplo aqui, esta estrutura. Então, essa distância tem que ser 1,8 metro, tá bom? Ok. Então, vamos entender melhor por que isso é tão importante. Olha aqui esses exemplos. Aqui eu tenho um paciente que está com uma inspiração profunda adequada e aqui eu tenho um paciente que está com inspiração inadequada. Eu não quero entrar nesse momento em como eu sei se está adequado ou não a inspiração. Não é esse o objetivo agora. Eu quero apenas que você se familiarize com um paciente que está com inspiração inadequada em relação ao mesmo paciente com a inspiração adequada. Ou seja, aqui é o mesmo paciente daqui. A única diferença é que esse, nesse momento, inspirou direito, como deveria, fez uma inspiração profunda, e esse não. Então você veja que aqui, no que está adequado, eu olho para a transparência pulmonar e ela me parece mais escurinha, né? Eu consigo diferenciar melhor a densidade do pulmão da densidade dos vasos e da densidade do resto das estruturas, né? Da caixa torácica, das costelas. Enquanto que, nesse paciente que está com inspiração inadequada, a transparência pulmonar, a área em que deveria ter apenas ar, deveria ser o mais próximo da densidade do ar, não me parece assim tão transparente. Ela parece que tem até talvez uma redução tênue da transparência e bem difusa. Ela aparece aqui nessas regiões, por exemplo, como se tivesse mais cinzinha do que deveria estar. Olha a diferença dessa região, como está mais escura, mais transparente, para essa região, como parece até que tem um infiltrado. Então, aqui reside a importância do paciente fazer uma inspiração profunda adequada. Se ele não expirar direito, eu posso achar que parênquima normal é parênquima doente. Então, eu já começo a minha análise totalmente equivocado. Você pode dizer, não, João, eu tenho muita experiência já, eu já sei dizer quando isso aqui é só uma redução da transparência porque o paciente não expirou direito, ou se é uma opacidade, se é realmente uma alteração. Ok, tá de parabéns, né? Mas nem todo mundo, e principalmente quem está começando, não tem essa capacidade, essa habilidade que vem apenas com o tempo e a repetição e ver vários pacientes, várias radiografias. A outra questão que eu falei da inspiração profunda é que o coração ele vai parecer diferente se você inspirou pouco ou muito. Veja como aqui o coração ele está num formato mais bonitinho, enquanto aqui parece que o coração está mais esparramado, parece que ele até está maior do que o que está aqui desse lado. E veja que aqui eu vejo praticamente toda essa região aqui do coração, os limites do coração, praticamente todo. É claro que eu perco aqui por causa da interface com o mediastino, mas desse lado em que o paciente não expirou direito, está bem pior. Olha só como aqui parece até que o coração está passando por trás da cúpula diafragmática esquerda. Se tiver alguma coisa aqui, se tiver alguma coisa nessa região, ou se eu estou suspeitando de aumento da área cardíaca, eu vou ter muito mais dificuldade para saber se isso é real ou não. Vamos para frente. Então, já que você sabe a importância da inspiração profunda, e é mais ou menos a mesma importância da distância correta, a distância correta é principalmente porque foi convencionado assim. Se o raio-x foi feito em uma distância diferente dessa, a gente perde qualquer parâmetro,
tá bom? Porque tudo que se tem em raio-x é para essa distância de póstero anterior. Mas vamos falar sobre a importância da lateralidade. Eu quero fazer um desafio para você. Você seria capaz de dizer qual dessas radiografias está correta, está melhor feita? Olha para elas e tenta me dizer rapidamente, porque nem na vida real você vai ter tempo, muito tempo para pensar. Ok. É o seguinte, se você falou que essa radiografia está correta, você errou. Por quê? Eu preciso saber a lateralidade, eu preciso saber qual é o lado correto. E quem é responsável por botar isso no filme é o técnico, certo? Mas você é responsável por sempre procurar. Todo raio-x tem que ter a marcação da lateralidade. Se não tiver, o raio-x deve ser descartado e deve ser repetido, deve ser feito um novo raio-x, porque senão pode acontecer um erro crasso como esse. Eu achar que o paciente, por estar sem a marcação, tem levocardia, né, o coração do lado certo, enquanto na verdade ele tem destrocardia, o coração dele está para a direita. E esse exemplo ele é tão pragmático que até você poderia achar que estava tudo certo mesmo, porque aqui tem uma bolinha de ar que você ia até pensar que é o estômago. Mas eu vou mostrar como é que se comporta a bolha de ar do estômago e que não é isso aqui que a gente está vendo. Quando a gente sabe a lateralidade correta, a gente sabe que isso aqui não é estômago. Isso aqui é a alça intestinal. Isso aqui é alça provavelmente ali do delgado que está passando na frente ou por trás do fígado e causando essa diferença, né, de contraste. É por isso que a gente pode ver. Então tem ar dentro da alça de intestino e é por isso que a gente consegue enxergar. Se não tivesse ar, a gente provavelmente aqui não veria nada, porque a densidade do fígado iria ser bem parecida com a densidade de uma alça cheia de líquido e a gente só veria o borrão branco como normalmente a gente vê apenas um borrão branco. Então esse paciente tem destrocardia, eu só sou capaz de ver isso porque ele está com a marcação aqui. Então, sempre que não tiver a marcação, peça para repetir e colocar a marcação. E esse raio-x está errado. Ou seja, sempre que não tiver marcação, eu não posso confiar. Tecnicamente, esse raio-x aqui está perfeito. Os dois estavam perfeitos tecnicamente. Os dois estavam bem inspirados, estavam com a penetração adequada, né? Outras coisas que a gente vai ver mais para frente, mas se não tiver a lateralidade, pode jogar fora, não presta para ser analisado. Beleza, então, continuando projeções, por que tem que ser póstero anterior? Qual a importância do raio-x ser feito em póstero anterior? E para te explicar isso, eu preciso resgatar aquele conceito que eu falei, que o raio-x se parece muito com a luz. Na verdade, o raio-x é uma onda, só que o comprimento da onda, a frequência da onda é diferente da luz que a gente enxerga. A luz que a gente enxerga é um tipo de onda com comprimento e frequência e o raio-x é um tipo de onda também com comprimento e frequência. E aí, lembra quando você brincava lá na sua infância, ou talvez até hoje, de fazer sombra na parede? Lembra quando você fazia lá o coelhinho, ou você fazia a águia, ou fazia o passarinho? Bom, é o seguinte, toda vez que você aproximava a sua mão ou o objeto da fonte de luz, ou da lanterna, na parede, que é a superfície onde iria estar sendo refletida a sombra, ou iria estar sendo projetada a sombra, quanto mais perto a sua mão ou o objeto estivesse da luz, maior lá na parede aquele objeto seria. E também tem outra coisa, além de ser maior, as bordas, as margens, a definição seria menor. Ou seja, eu ia ter um objeto, uma sombra maior, com margens menos definidas. Enquanto que, quanto mais você aproximasse o objeto da parede ou da superfície em que você estivesse
projetando a sombra, mais aquela sombra iria ter na parede um tamanho próximo ao real e mais definidas seriam as margens daquele objeto, da sua mão ou da sombra. Então, veja que esse aviãozinho está bem perto da parede. Então, ele está tão perto que eu tenho aqui na parede uma imagem com alta definição das margens, né? Ele consegue fazer uma definição melhor porque está mais perto, se tivesse mais perto da parede. Se tivesse mais perto da luz e distante da superfície de projeção, iria ter um objeto maior, mas menos definido. Então aqui tem um tamanho bem próximo do real e está bem melhor definido. Ok, então isso acontece da mesma forma para raio-x. Lembra do paciente? Ele está lá de costas, ele recebe o raio de costas. O raio passa primeiro pelas costas e depois passa no mediastino e depois passa no coração. O que isso significa? Que o coração e o mediastino, que estão mais próximos da superfície de projeção, ou seja, mais próximos do filme porque são estruturas mais anteriores, eles vão ter nessa incidência posterior anterior um tamanho mais próximo do real e vão ter margens melhor definidas. Então, eu vou ver com melhor definição os vasos pulmonares, eu vou ver com melhor definição os limites do coração, eu vou ver com melhor definição se eu tiver alguma opacidade pulmonar. E o contrário é verdadeiro. Se eu por algum motivo fiz um AP, que é um antero-posterior, eu vou ter um coração maior do que ele deveria ser, ou maior do que ele é na vida real, um mediastino maior do que ele é na vida real, e vasos pulmonares pior definidos. Eu não vou conseguir traçar a lápis os limites dos vasos pulmonares e das demais estruturas pulmonares, principalmente as mais anteriores. Então deixa eu dar um exemplo real para você de como isso acontece. Dá uma olhada aqui. Esse raio-x, mais uma vez, foi feito em PA. E esse raio-x foi feito na posição supina. Então eu subentendo que ele foi feito em AP. Eu subentendo que o raio está passando primeiro pelo peitoral do paciente e depois pelo coração e depois pelas costas. E as costas é que estão mais próximas do filme. E o coração e o mediastino estão mais distantes do filme e mais próximos do tubo de raio-x. Ou seja, nesse raio-x, o coração e o mediastino, eles vão estar parecendo ser maiores do que eles realmente são na vida real. Enquanto que nesse raio-x, coração e mediastino vão ter um tamanho mais próximo ao que é de verdade. Certo? A outra coisa, aqui os vasos pulmonares, eles além de terem um tamanho mais próximo do real, eles também são melhor definidos. Isso é um pouco mais difícil de quem está começando a perceber, mas se você tentar olhar com mais calma, você vai conseguir. Veja que os vasos pulmonares aqui são melhor tracejáveis. Eu consigo traçar a lápis melhor os vasos pulmonares aqui. Já se eu venho para esse raio-x, é mais difícil para mim dizer aonde começa e onde termina o vaso. Ele está mais mal definido, está impreciso os seus limites. Aqui está bem melhor, veja esse vaso vindo daqui, vindo para cá, bem bonitinho vindo para cá. Talvez eu consiga acompanhar ele até mais ou menos aqui. Enquanto aqui eu mal consigo ver onde está aquele vaso. Além disso, veja como aqui está mais grosseiro e parece que está mais calibroso o vaso. Certo? Então, no AP, eu não posso confiar no tamanho das estruturas como eu gostaria de poder confiar. Então, você acha que isso vai servir para calcular o índice cardiotorácico? Esse raio-x não serve para calcular índice cardiotorácico. Eu não posso falar em tamanho de coração num raio-x em AP, num raio-x em supino. Muito menos eu posso falar de tamanho de mediastino num raio-x supino. Eu não posso falar em alargamento mediastinal num raio-x que foi feito supino, a não ser que seja uma coisa tão mirabolante, tão bizarro,
que nem que aquele raio-x fosse em PA, eu poderia deixar de falar, né? Digamos que eu tenho uma massa cobrindo todo o mediastino, toda a porção superior aqui do tórax. É óbvio que mesmo que eu fizesse aquele raio-x em PA, aquilo seria real. Então aquilo, se for muito grosseiro, você ainda pode ter uma estimativa de que aquilo seja real. E por último, a terceira coisa aqui, os vasos. Veja como aqui os vasos parecem ser mais calibrosos e tem uma definição dos seus limites pior, mais pobre, mais grosseira. Tem uma outra coisa aqui que eu quero falar, que é o seguinte. Esse paciente aqui, ele está com a marcação do lado esquerdo, tá vendo? Ou seja, se a marcação do lado esquerdo está aqui, eu sei que o lado direito é esse daqui. Aqui no Brasil, pelo menos na maioria dos lugares, é mais comum da marcação ser feita à direita. Então, normalmente a gente tem escrito aqui um dir, ou um D, ou um right, ou um R. E no lado esquerdo a gente não vai ter nada marcado, mas eu quero que você perceba que se a marcação estiver do lado esquerdo, tudo bem, porque você entende que o outro lado é direito. Não precisa repetir o raio-x nesse caso, tá bom? Beleza. Já que eu já expliquei por que tem que ser PA para o coração e para o mediastino e as escápulas. Bom, quando eu faço um raio-x supino, é muito mais difícil tirar a escápula do campo. Por quê? Porque o raio-x em PA, ele é feito, além de o paciente estar na posição ereta em 1,80 m distante do tubo, o paciente tem que fazer colocar as mãos na cintura, ou até colocar as mãos espalmadas atrás, mais ou menos ali do bumbum ou das costas, da transição entre as costas e o bumbum. Isso faz com que a escápula saia do campo e eu completo a manobra, o paciente vai completar a manobra jogando os ombros para frente. Então, mãos na cintura, ombros para frente, lembrando que o peitoral do paciente está coladinho com o filme, isso faz a escápula sair do campo, é por isso que você não vê a escápula do paciente no campo na incidência posterior anterior. Na incidência P é muito difícil fazer isso, principalmente porque se eu estou fazendo um AP, significa que ou o paciente não consegue por algum motivo ficar em pé, ou o paciente tem que ficar deitado. Quer dizer, isso é praticamente a mesma coisa, né? Porque provavelmente esse paciente está muito enfermo. Então ele não consegue nem ficar em pé, quanto mais obedecer a comando. Quanto mais colocar a mão na cintura e jogar os ombros para frente. Então, quanto mais botar a mão atrás das costas, afinal de contas ele está deitado. Então não dá para exigir muito desses pacientes acamados. Tá bom? Desses pacientes, talvez ele esteja um estresse respiratório agudo, você não vai fazer o exame do paciente em pé com todas essas manobras. Ele vai estar deitado tomando os cuidados clínicos dele e o operador vai lá e faz a imagem. Muitas vezes até, cuidado com isso, nem é respeitado a distância de 1,80 m. Na maioria das vezes que se faz o supino, não vai ser respeitado. E aí lembra lá do efeito lanterna. Quando você faz uma imagem mais próxima do que deveria ser do filme, vai amplificar, e se você fizer mais distante, aquilo ali vai tender a ter uma imagem mais próxima do real. Mas normalmente você não vai conseguir fazer um paciente supino um tubo mais distante do que o normal. Na verdade, a maioria das vezes o tubo vai estar mais próximo do que seria ideal. Tá bom? Mas mesmo que você faça o raio-x com 1,80 m de distância, só o fato do paciente estar em posição supina, com o coração mais distante do filme do que deveria, já vai bagunçar tudo e já vai atrapalhar de tirar a escápula. Olha aqui nesse exemplo, se você consegue identificar aonde está a escápula do paciente. Conseguiu? Está aqui, ó. Aqui. E do outro lado tá aqui. João, não consegui ver mesmo assim. Olha agora. Conseguiu ver agora? Então eu botei aqui o exemplo de onde está a escápula. E nesse raio-x aqui, você pode treinar seu olho agora, novamente, para ver as escápulas. Então aqui é a pesca e você treina aqui, porque aqui é a vida real.
Beleza, então isso você não encontra no PA. Se você viu escápula no campo, significa que aquele raio-x muito provavelmente foi feito em AP. Então, escápula no campo deve ter sido feito em AP. Aí, se foi feito em PA e eu estou vendo escápula no campo, significa que o paciente não fez as manobras ou o técnico esqueceu de pedir para o paciente fazer as manobras para tirar a escápula do campo. Beleza. Ainda falando em projeções, e já que eu já te expliquei por que tem que ser póster anterior, eu quero te explicar agora por que o raio-x de tórax tem que ser feito na posição de pé, com o paciente ereto. Tem 3 motivos principais, e esses motivos são porque facilita a pesquisa de gás, porque facilita a pesquisa de líquido e porque facilita a análise dos vasos. Como assim? Bom, vamos lá. Devagarinho. Gás. Quando eu estou procurando gás fora do lugar, ou seja, pneumoperitônio, pneumotórax, o fato do paciente estar de pé faz com que, por efeito da gravidade, como o ar é mais leve, ele suba. Então, se for, por exemplo, um pneumoperitônio, aquele gás que estava distribuído lá pela barriga do paciente, ele sobe e ele aparece aqui embaixo da cúpula diafragmática, mesmo que seja uma quantidade de ar bem pequena. Então a posição ereto faz com que a gente veja com muito mais facilidade pneumoperitônio, tá bom? Mesmo que ele não seja tão bizarro, tão grotesco, que ele seja só menorzinho, pequenininho, o fato do paciente estar de pé cria uma interface entre esse ar e a cúpula diafragmática, esse tracinho branco aqui, a cúpula diafragmática direita, e você vai poder ver com muito mais facilidade pneumoperitônio. João, certo, mas eu tenho um pouco de dificuldade de saber o que é um pneumoperitônio e o que é só gás dentro de alça ou gás no estômago. Dá uma olhada aqui. Olha a diferença entre o estômago e pneumoperitônio. O pneumoperitônio ele tem um aspecto mais laminar, como se ele fosse, se moldando a cúpula diafragmática, enquanto o estômago é bem mais redondinho. Então, aqui está o estômago, bem mais redondinho, e aqui está o pneumoperitônio com aspecto mais laminar. Do outro lado, a mesma coisa. Eu não estou vendo nem estômago aqui. Calma. E tenta olhar com mais calma. Você vai procurar uma bolha mais arredondada. Então, eu vou pintar aqui para você o estômago. E o que sobrou é pneumoperitônio. Então, veja que não é tão difícil assim procurar pneumoperitônio quando você faz com a técnica correta. Talvez alguém tenha se perguntado, cara, esse paciente deve estar grave, olha o tanto de gás que ele tem na barriga, ele deve estar com alguma perfuração, como é que você botou esse cara de pé para fazer o exame? Calma, eu não botei ele de pé, ninguém botou, esse paciente está sentado. Ele não precisa estar completamente ereto, mas se o tronco dele está ereto, isso já é o suficiente para o gás subir. E eu vou lhe dizer outra coisa, se for muito gás, é possível que mesmo sem o paciente estar de pé, você consiga ver alguma quantidade de gás aqui embaixo da cúpula diafragmática e já seja o suficiente para você dar o diagnóstico. Porém, é muito melhor se o paciente estiver sentado ou numa posição mais ereta para a gente identificar esses pequenos pneumoperitônios, tá bom? E se não for um pneumoperitônio? E se for um pneumotórax? Isso aqui é o calcanhar de Aquiles de muito emergencista, de muito profissional que lida com trauma, porque pneumotórax realmente é muitas vezes sutil, é muitas vezes discreto. Por isso que nessa situação aqui eu nem vou exigir muito, eu já coloquei a setinha para você ver aonde é que está o pulmão e aonde é que está o pneumotórax. Mesmo assim, eu sei que vai ter gente que vai dizer, ainda não estou conseguindo ver. Então eu vou dar uma amplificada. Olha aqui, para achar pneumotórax, eu procuro onde é que está a linha do pulmão, que eu estou apontando aqui com essas setinhas, e
eu tenho que encontrar essa linha ou uma linha imaginária em que, a partir dela, eu não vejo mais nada de vasculatura, de tracinho de vaso. O que é tracinho de vaso? É esses negocinhos aqui, tá vendo? Esses negocinhos aqui e tal, são marcas vasculares. A partir dessa linha, eu não vejo mais marca vascular nenhuma, eu só estou vendo gás aqui, dá uma olhada, só estou vendo gás. Olha aqui nesse exemplo marcado. A partir dessa linha, eu só vejo gás. Trama aqui, várias tramas, e aqui só gás. Então, quando o paciente está de pé, o gás sobe para o tórax, para as partes apicais do tórax, assim como ele sobe para as partes apicais do abdômen. Então, o paciente, se tivesse deitado, iria ser muito mais difícil para eu ver essa quantidade de gás, principalmente se fosse menos do que isso, se fosse só um tantinho assim, bem pequenininho, se o paciente não estiver de pé, você não vai ver. Então, pesquisa de pneumotórax tem que ser feita com o paciente ereto. Beleza. Então, já que eu já falei de gás, cumpre agora falar de líquido. O que facilita a minha vida na pesquisa de derrame pleural quando o paciente está ereto? É o seguinte, se o paciente não estiver ereto, as chances são que aquele líquido ele não esteja septado, na maioria das vezes não está. Isso significa que ele é um líquido livre. Se ele é um líquido livre, ele vai se espalhar por onde a gravidade mandar. Então, se eu coloco o paciente deitado, ele vai se espalhar por todo o hemitórax. Ele não vai ficar coletado, a menos que tenha septação. Ele vai se espalhar. Então, olha esse raio-x desse paciente com um raio-x em AP, supino, em que eu não vejo a imagem clássica do derrame pleural. Eu vejo apenas um hemitórax completamente mais opaco do que o outro, difusamente, porque o líquido está passando por trás ali e está, entre aspas, pintando, diminuindo a transparência no filme de todo aquele hemitórax. Por quê? Porque a imagem lá no filme é como se fosse uma média de tudo que o raio-x foi atenuado até chegar no filme. De quando ele saiu do tubo até ele chegar no filme. Então, ele não consegue, o raio-x, o filme, não consegue diferenciar se aquilo é uma consolidação do parênquima pulmonar ou se é líquido espalhado. Porque em ambos, simplesmente o que aconteceu foi que o raio-x passando por aquele hemitórax foi mais atenuado. Então, vira uma armadilha, eu não vou conseguir diferenciar. Sempre que possível, se eu estou pensando em derrame pleural, eu tenho que fazer com o paciente ereto, porque o que acontece? A gravidade entra em cena e o líquido vai sendo coletado nas partes mais inferiores e faz aquela famosa parábola de Damoiseau ou Demoisier, como você preferir chamar. Então, faz uma parábola que nada mais é do que a obliteração do seio costofrênico, e esse é o termo mais correto, você falar em obliteração do seio, o apagamento do seio, e fica como se fosse uma parábola, uma condensação, uma opacidade uma opacidade com redução da transparência naquela região, mas descrevendo uma parábola. Esse aspecto de descrever parábola é muito típico para os derrames pleurais. Ok. João, será que tem consolidação aqui? Pode ter ou não. Eu só vou saber disso quando eu pedir o perfil ou se eu pedir uma tomografia. E a gente vai falar sobre o perfil um pouco mais à frente. Mas o que é importante é que você saiba que aqui tem derrame. Se tem parábola, tem derrame. Ou seja, estou procurando derrame? Tento fazer ereto. Estou procurando derrame? Tem que ficar esperto que se fizer supino, o achado que eu vou esperar encontrar nos derrames, principalmente nos grandes derrames, não é a parábola, porque não tem gravidade para isso, e sim uma redução da transparência de todo aquele hemitórax. Beleza, então falta só falar dos vasos e o que vai interferir se o paciente está ereto ou não para análise
dos vasos. Primeiro eu quero que você dê uma olhada nesse raio-x que foi feito com o paciente ereto. Veja que os vasos nos lobos inferiores, os vasos inferiores, eles têm um calibre maior, veja, têm um calibre maior do que os vasos para os lobos superiores. Olha como é fininho esse vaso aqui. Tem dois vasos aqui. Comparado a esse vaso aqui, tem dois também. Olha como os inferiores são mais calibrosos. Olha como esses vasos são bem mais fininhos do que esses vasos. Olha o calibre, né, desses vasos em comparação a esses vasos. Isso acontece porque o paciente adquiriu o exame em posição ereta. A gravidade faz os vasos para os lobos inferiores ficarem mais engurgitados. Porém, se o paciente faz o exame em posição supina, o que vai acontecer é que esses vasos mais superiores, eles, além de tudo que a gente já falou, eles vão tender a ser mais calibrosos. Aí você vai me falar, João, mas eu mal consigo ver onde está o vaso aqui. Tudo bem, tá certo, porque foi feito supino, você já sabia que ia ter dificuldade. Mas talvez abstraindo um pouco, você consegue perceber que existem vasos passando aqui, e que o calibre dele está bem maior ao que deveria ser. Não é para eu encontrar um vaso tão calibroso assim, indo para cima, indo para o ápice do pulmão. Isso só está acontecendo porque agora, como o paciente está deitado, o sangue está distribuído de maneira mais uniforme e aqueles vasos de cima dos ápices, que normalmente seriam menos calibrosos, estão mais calibrosos, tá bom? Então, se um desavisado pega um supino e tendo um pouquinho de conhecimento, mas não sabendo a técnica, o que vai acontecer? Ele vai dizer que o paciente está com hipertensão pulmonar, ou ele vai dizer que o paciente está com insuficiência cardíaca, porque o sinal mais precoce no raio-x de insuficiência cardíaca é inversão da trama, é os vasos para o ápice ficarem mais calibrosos. Então, como é que eu não caio em armadilhas? Como é que eu digo que o paciente, como é que eu faço para não dizer que o paciente tem uma coisa que na verdade ele não tem? Conhecendo a técnica, conhecendo as projeções. Beleza. Uma outra projeção e que, cara, é muito importante essa projeção, é o perfil ou a incidência lateral. Nessa projeção, a gente vai jogar o raio para passar primeiro de um lado do paciente e deixa o outro lado mais próximo do filme. Adivinha qual é o lado que vai ficar mais próximo do filme? Se você achou que é o lado esquerdo, porque é onde o coração está, você acertou. Já que eu sempre priorizo o coração e as estruturas desse lado aqui, porque são nobres, o lado que eu vou encostar no filme para que eu tenha uma melhor definição é o coração. Se porventura o cara faz de maneira errada e deixa o lado esquerdo mais longe do filme, o coração vai parecer imenso no perfil e provavelmente vai ocupar quase todo o parênquima pulmonar. Então, se eu faço bem feito, é isso aqui que eu estou esperando encontrar. Eu estou esperando encontrar um coração com tamanho adequado e bastante parênquima pulmonar visível. Se eu não fizer como esse exemplo da imagem está mostrando e não colocar os braços do paciente para cima, muitas vezes você pode até pedir para ele segurar a cabeça, o que vai acontecer é que o braço dele vai ficar do lado e eu vou ter um artefato de redução aqui da transparência pulmonar, na verdade por causa do braço do paciente. Lembra que o filme, o que aparece no filme é uma média de tudo que foi atenuado pelo raio-x. E se eu não levantei o braço do paciente, eu vou ter uma impressão equivocada sobre a transparência pulmonar. Por que eu vou pedir o perfil? Porque eu quero ver mais estruturas, ou seja, no perfil eu vejo muito melhor a coluna e eu tenho uma ideia muito melhor das estruturas medianas, ou seja, eu vejo melhor aonde fica o lobo médio, o parênquima do lobo médio e da língula, tá bom? No AP
eu tenho uma ideia muito assim, imprecisa sobre o lobo médio e a língula. No perfil, essa região aqui do coração, essa região aqui, é onde a gente entende que vai se projetar o lobo médio e a língula. Quando eu peço perfil, sempre que possível. Quando é que não vai ser possível pedir o perfil? Quando o paciente não puder ficar de pé, ou por algum motivo você não quis pedir o perfil, você acha que a patologia que ele tem vai dar para ver só no PA e você não quer irradiar o paciente porque é gestante ou porque é uma criança, enfim, por algum motivo você não quis o PA, mas é o seguinte, sempre faça o perfil, sempre que você puder você faça o perfil. O pessoal adora fazer PA e mandar a imagem para a gente olhar. E quase sempre a minha primeira pergunta é, depois de perguntar qual é a história do paciente, cadê o perfil? Porque sem o perfil eu não consigo dizer que ele realmente não tem nada, que está tudo realmente normal. Porque ele pode ter uma opacidadezinha aqui na coluna, ou ele pode ter uma opacidadezinha aqui no lobo médio ou na língua, que eu só vou conseguir ver direito no perfil. Outra coisa, derrame pleural. Esse ângulozinho aqui, esse seio costofrênico aqui, não é o mesmo que você vê na incidência PA e nem na P. Na incidência PA, o que você está vendo é o seio costofrênico lateral. Aqui no perfil você está vendo o seio costofrênico posterior. E adivinha onde começa a coletar derrame? Aqui. Se o derrame pleural é bem pequenininho, ele só vai aparecer aqui. Então, você está pesquisando derrame pleural e não pediu perfil, você pode estar deixando passar um derrame pleural pequeno, tá bom? Então, essa é a importância de pedir perfil. Mas para exemplificar, eu quero que vocês olhem isso daqui. Nesse raio-x feito em PA, eu tenho uma escápulazinha aqui no campo, tá bom? Mas isso é porque não foi feito com a técnica 100% correta, deveria ter tirado mais a escápula do campo do paciente. Mas eu sei que esse raio-x foi feito em PA porque está aqui marcado. Nesse raio-x aqui, eu não consigo ver direito a margem cardíaca, que a gente vai chegar nessa parte de como saber, né, como delinear as estruturas torácicas e como entender quando eu estou vendo e quando eu não estou vendo alguma coisa. Mas aqui, nesse pulmão esquerdo, tem uma indefinição completa da margem cardíaca. Então, tem uma opacidade aqui nessa parte mais inferior, nesses 2 terços inferiores. Agora, aonde é que está essa opacidade? Ela pode estar no lobo inferior esquerdo? Pode estar também lá. Ela pode estar na língua pode estar lá sim. E às vezes até no lobo superior, porque o lobo superior ele desce bastante aqui. Eu sei que tem uma dica aqui, que é o sinal da silhueta, que a gente vai tratar em outros vídeos, que me diz que essa opacidade está na língula. Mas para um olho menos experiente é muito mais fácil pegar o perfil e ver que eu não estou vendo nenhuma opacidade nas outras regiões do parênquima pulmonar e só o que eu estou vendo é uma opacidade, uma redução da transparência aqui na região que fica o coração, que é também a projeção da língula e do lobo médio. Então no perfil eu sei que isso aqui é língula e lobo médio e no PA eu sei que isso aqui está do lado esquerdo, então é língula. Então um dos motivos mais importantes de pedir perfil é que ele ajuda a gente a dizer aonde estão localizadas as alterações. Sem o perfil, eu não consigo ser preciso, eu não consigo dizer exatamente em qual lobo está, que estrutura está pegando, eu preciso do perfil para isso. O perfil também ajuda a gente a pegar sutilezas que a gente não vai ver só na PA. Por isso que eu amo o perfil, para mim, raio-x sem perfil é quase um pecado. Dá uma olhadinha aqui. Eu tenho esse raio-x em PA, que um olho mais desatento vai dizer que está normal. Na verdade, ele está quase normal. Tem umas besteirinhas aí, mas assim, o principal achado nesse PA aqui é que a densidade do coração desse lado aqui está maior do que a densidade do outro lado. Só que concorde comigo que é difícil analisar isso, isso é um pouco até subjetivo e para quem está começando simplesmente não vai conseguir ver. Já
se você joga o perfil, é muito mais fácil ver que tem alguma coisa errada. Afinal de contas, eu estou vendo um negócio meio estranho aqui. Eu vou facilitar para você. Dá uma olhadinha aqui no perfil. Então você já sabe que tem alguma coisa estranha aqui. Mas como é que você pode tornar essa análise de alguma coisa estranha mais precisa? E você vai fazer isso através do sinal do gradiente da coluna. O que diabos é gradiente da coluna? É o seguinte, toda vez que você tem um raio-x em perfil, os corpos vertebrais mais superiores, eles devem ter uma densidade cada vez menor em relação aos superiores. Por quê? Porque aqui em cima tem mais partes moles, tem o ombro do paciente, enfim, tem mais partes moles e a atenuação média do paciente vai ser maior. Ou seja, cada vez que eu subo na coluna, a transparência vai ser menor, vai estar mais branco porque tem mais partes moles atenuando o feixe. Ou seja, não deixando que o raio-x passe e marque lá o filme adequadamente. Isso é o normal. Quando, por qualquer motivo, eu posso nem estar vendo direito o que está acontecendo, mas eu estou percebendo que as vértebras inferiores estão mais densas do que as vértebras mais superiores, significa que tem alguma coisa errada. Pode ser uma opacidade, pode ser uma massa, pode ser qualquer coisa, mas não está normal. Esse é o sinal da perda do gradiente da coluna. Se as vértebras inferiores estão mais densas do que as superiores, eu perdi o gradiente da coluna, tem alguma coisa alterada. Vou mostrar aqui para vocês. Vejam que essas vértebras mais inferiores, elas estão mais densas do que as demais. E isso está acontecendo porque eu tenho um colapso do lobo inferior. Eu tenho um colapso do lobo inferior. Se eu tivesse feito só o perfil, eu não saberia qual o lobo inferior. Mas como eu fiz o PA, é só eu voltar lá no PA e procurar. Lembra que aquele PA, a única coisa que dava para mais ou menos ver era que o lado esquerdo, a área cardíaca parecia estar mais densa do que do lado direito? É porque quando você está em PA, o lobo inferior colapsado, ele se projeta exatamente sobre o lado esquerdo do coração. Já o lobo direito colapsado, ele não se projeta sobre o coração diretamente, porque sobra mais espaço para ele aparecer, então ele aparece como um triângulo à direita. Mas isso é assunto para outro vídeo. O que eu quero lhe mostrar é que, com a junção do PA com o perfil, eu consigo dizer aonde está a alteração, eu consigo olhar para sinais acessórios, como o sinal do gradiente da coluna, que vão me ajudar muito a identificar alterações sutis. E cara, eu vou lhe dizer, esse é um dos sinais que mais me ajudam no meu dia a dia. É uma das coisas que mais ajudam a não deixar nada passar. É sempre pesquisar o gradiente da coluna, tá bom? Muitas vezes eu via só uma alteração inespecífica ali da densidade, não conseguia nem ver o que era, se era uma massa, se era uma pneumonia, uma opacidade. E quando fazia, mais colocava que tinha perdido o sinal do gradiente, quando fazia tomografia, dava para ver lá a alteração, na maioria das vezes uma opacidade. Beleza, então a outra projeção que eu já falei bastante com vocês é a supino, e vocês já estão cansados de saber que por causa daquele efeito lanterna, né, aquele efeito de magnificação por estar mais distante da superfície de projeção e mais próximo do tubo de raio-x, tanto o coração quanto o mediastino, eles vão estar maiores do que o normal. Então, o que eu não falo na incidência AP ou supino? Eu não posso falar sobre área cardíaca, ou índice cardiotorácico, o que você preferir, e sobre alargamento mediastinal. Não se analisa índice cardiotorácico, não se analisa alargamento mediastinal em supino, em AP, porque você vai errar se você fizer isso, ok? Fica a dica. Beleza, então, assim, estamos quase finalizando esse vídeo, e já que já falamos tanto sobre o que fazer da forma correta,
eu quero lhe explicar algumas exceções no tórax. Quando é que você deve quebrar as regras, por assim dizer? Quando é que você deve solicitar uma PA, que normalmente é feita em inspiração, na fase expiratória? Quando é que você deve fazer um perfil, que normalmente é feito com o paciente ereto, em pé, em decúbito? Quando é que eu vou fazer isso? É o seguinte, eu vou fazer uma PA expiratória quando eu estiver suspeitando de pneumotórax ou obstrução brônquica. Por quê? Tenta raciocinar comigo o seguinte. Quando você inspira, o ar entra no seu pulmão. E quando você expira, ele sai, ele vaza. Então, quando você expira, o ar que entrou sai, porque ele pode sair. Quando você tem uma obstrução brônquica, por exemplo, o ar que está ali dentro, do lado obstruído, ele não pode sair. Então, ele não sai na expiração. O lado que não está obstruído sai o ar, e o lado que não está obstruído continua lá. Isso significa que no final da fase expiratória, eu vou ter um pulmão miudinho, porque saiu o ar como deveria, e o outro pulmão insufladão, porque o ar não conseguiu sair. E o pneumotórax? O pneumotórax é o seguinte, como eu na expiração desinsuflo os meus pulmões, e não tem nenhum problema acontecendo em relação à obstrução aqui, o pulmão que tá, o lado do tórax que está com o pneumotórax vai ficar muito mais evidente, porque aquele pulmão que já estava sendo ali deslocado pelo ar, ele vai ser bem mais deslocado ainda, e ele vai reduzir mais ainda, deixando mais evidente ainda a presença do ar fora do lugar. O decúbito já é o seguinte, quando vou pedir perfil em decúbito? Principalmente quando você tem um derrame pleural duvidoso, ou seja, você está em dúvida, você fez o PA, fez o perfil, você viu uma obliteraçãozinha do seio, mas não sabe exatamente se aquilo é derrame ou não. O que você pode fazer é pedir para o paciente fazer um perfil em decúbito do lado que você está achando que tem o derrame. E se tiver derrame, vai se espalhar. Afinal de contas, provavelmente, na maioria dos casos, ele não está septado. Então ele se espalha e forma um nível que você consegue ver e eu vou te mostrar. Existe outra situação? Existe. Em criança muito pequena e você está suspeitando de obstrução, digamos que ela ingeriu um corpo estranho. Ela não vai te obedecer, ela não vai fazer uma inspiração forçada, ela não vai inspirar quando você falar para você fazer a obtenção do filme naquele exato momento. Então você usa o peso dela para fazer a inspiração. Você bota ela deitada do lado que você quer analisar se está obstruído ou não, porque se não tiver, o próprio peso da criança vai fazer com que aquele lado faça uma inspiração, enquanto que o outro lado continua na dele, normal. Se reduzir de volume, o lado que está deitado, significa que não está obstruído. Se não reduzir, está obstruído. Vamos para exemplo prático. Então aqui, um pneumotórax. Olha como é discreto esse pneumotórax para um olho menos treinado, tá bom? Existem bem mais discretos do que isso. E um dia falando só sobre pneumotórax, eu vou botar exemplos mais discretos. Mas olha como é bem mais fácil ver que tem pneumotórax e não tem trama desse lado. Quando eu faço inspiração forçada, é muito mais fácil. O pulmão ele se colapsa, né? Ele colaba e fica muito mais fácil de ver. O que era pequenininho aqui aumenta bastante. Então dá uma olhada como era e como fica na inspiração forçada. É muito melhor. Então, pneumotórax, estou na dúvida, um recurso é expiração forçada. Beleza, obstrução brônquica. Aqui eu já posso ver que esse lado não está muito bom e esse lado provavelmente não está alterado. E esse lado aqui, quando faz a expiração forçada, fica muito mais evidente que tem alguma coisa errada, enquanto que o lado bom conseguiu reduzir de volume, porque botou o ar para fora. Dê uma olhadinha aqui, que quando o paciente não está em expiração, o diâmetro dos dois hemitórax é até relativamente parecido. Você tem que se basear apenas
na transparência, que nem sempre é algo fácil de ver, principalmente para quem está começando. Já quando você faz a expiração forçada, fica bem mais fácil de ver que um lado está maior do que o outro. Afinal de contas, um lado não reduziu de volume, porque o ar não saiu, e o outro lado reduziu de volume, porque o ar saiu tranquilamente. Bom, lembra que eu falei lá da criança? Quando você está suspeitando de obstrução por qualquer motivo, principalmente corpo estranho, tá vendo aqui? Corpo estranho. Na criança, ela não vai te obedecer muito. E o que vai restar para você fazer é botar ela deitado do lado obstruído e do lado que não está obstruído. Ou do lado que você acha que está obstruído e do lado que você acha que não está obstruído. Ou você faz os dois porque você não tem a menor ideia e um dos dois vai te mostrar o que é. Então vamos lá. Essa criança, como a obstrução dela está do lado esquerdo, quando eu coloquei ela em decúbito, esse exemplo não é meu, mas quando ela foi colocada em decúbito, veja que a transparência do pulmão do lado que está obstruído não mudou praticamente nada. Ela está muito parecida com o do pulmão normal. Esse pulmão não encolheu, esse pulmão não se tornou mais hipotransparente, né? Enquanto que do lado normal, atenção, é o lado normal que vai reduzir. Por que vai reduzir? Porque o ar consegue sair. O peso da criança força a expiração daquele lado e o ar sai. Se o ar sai, tem mais trama concentrada, tem mais parênquima concentrado e menos ar, então vai ficar menos transparente, mais tenuemente branquinho, mais cinzinha. Enquanto que o lado que não está sendo submetido a uma expiração, ele vai ter uma transparência, né, próxima do normal. Ou se tiver uma obstrução bem bizarra, você até percebe que está mais transparente do que o normal. Talvez aqui seja um ponto importante para eu falar isso. Quanto mais ar, quanto mais insuflado, mais transparente vai ser aquele lado. Quanto menos insuflado, menos transparente. Então, nem sempre redução da transparência é opacidade parenquimatosa. Às vezes é só expiração, o paciente não inspirou direito. Às vezes, como eu já falei, é só porque tem um derrame pleural ali espalhado, porque o paciente fez um raio-x em supino. E, enfim, você com o tempo vai pegar mais ou menos a noção de quando está bem penetrado, quando não está, e aí você vai poder confiar nessas coisas ou não. Ou, se você não quiser esperar anos de experiência, você pode continuar assistindo os nossos vídeos, porque nós vamos liberar em breve uma aula sobre como analisar esse tipo de parâmetro, tá bom? Beleza. A outra questão que eu falei para se solicitar, para se quebrar a regra e se solicitar um perfil em decúbito é quando eu estou suspeitando de um derrame pleural, que eu fiquei na dúvida se era ou não um derrame pleural no PA e no perfil. Veja que quando o derrame pleural é livre e eu boto o paciente deitado, o derrame vai se espalhar pelo hemitórax. E ao invés de eu ver a linha do pulmão, o limite do pulmão coladinho com o arcabouço torácico, como é desse lado normal, veja que o limite do pulmão está coladinho com as costelas, eu vou ver que há uma diferença entre distância entre a costela e o limite do pulmão. Então, tem uma redução da transparência aqui, mas isso não é pulmão. Isso é espaço pleural preenchido por líquido do derrame pleural. Então, essa tendência a se espalhar descola, entre aspas, né, ou rechaça o pulmão, fazendo com que você tenha essa distância entre o parênquima pulmonar e o arcabouço torácico. Isso ajuda muito, o derrame pode ser até bem pequeno e você vai ver que a margem do pulmão não toca na costela e isso vai lhe permitir diagnosticar líquido livre naquele hemitórax, mesmo que ele seja bem pequenininho. Então tá na dúvida, um recurso que você pode lançar mão é do perfil em decúbito. Bom, muito obrigado por assistir a esse vídeo ou a essa série de mini vídeos, talvez você tenha visto fatiado. E se você quiser continuar vendo aulas como essas, segue a gente nas nossas redes, tem o Instagram, YouTube, Facebook, a gente sempre libera material lá.
e compartilha com todos os seus colegas ou com quem você acha que vai estar interessado nesses materiais. E é isso aí, valeu e até a próxima.